E o tema, né? O milagre ao redor da mesa. Está aqui a mesa. O milagre ao redor da mesa. Uma irmã já até leu aqui Salmos 128. Eu confesso para os irmãos que eu corri a Bíblia para lá e para cá e fiquei no Salmo 128. Então eu quero meditar com os irmãos neste Salmo. Salmo 128. Graças a Deus. Amém. Já foi lido nesta noite, mas eu quero ler mais uma vez com os irmãos. Diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Graças a Deus. Então, falar sobre o milagre ao redor da mesa. Na Bíblia, ao estudarmos a Bíblia, nós vamos observar, nós vamos ver muitos milagres que foram feitos ao redor da mesa. Jesus quase sempre estava ao redor da mesa. Porque, irmãos, a mesa é o centro da casa. A mesa fica no centro. Geralmente a mesa é o ponto de encontro familiar. É ou não é? Em quase todas as famílias, quase todos os lares, logo pela manhã já tem um encontro na mesa. O dia começa, lá se vem a hora do almoço, né? Mais tarde a janta. Porém, observamos que a mesa não é apenas um local para alimentar a nossa carne, vamos dizer assim, para apenas saciar a nossa fome física. A mesa também é um local para que a família possa compartilhar, aprender. E observando, quando Jesus estava à mesa, ele estava sempre ensinando. Então é ao redor da mesa que a família próspera, e falo de prosperidade espiritual, é ao redor da mesa que a família se fortalece. É ao redor da mesa em que a família fortalece em vínculos. E ao observar no salmo que lemos,
nós vemos que uma família que vive observando a importância que é estar ao redor da mesa, essa família é feliz, essa família é próspera. Como nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus, e eu quero dizer para os irmãos que não quero transmitir algo que não esteja baseado na palavra de Deus, eu chamo a atenção dos irmãos para nós observarmos o que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 12, Evangelho segundo João, capítulo 12. Deixa eu ver se eu encontro aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia tem. Tem o Evangelho segundo João. Aqui no capítulo 12 fala de uma família que é um grande exemplo para nós. A família de Marta e Maria, Lázaro, ou seja, eles eram 3 irmãos, a Bíblia apenas fala desses 3 irmãos. É verdade que eles tinham ou é verdade que eles tiveram pai e mãe. E a forma como esses 3 irmãos viviam no seu lar, no dia a dia, é um grande exemplo para nós. Diz assim, verso de número 1 do capítulo 12, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Veja, aí fica uma pergunta para nós: como está a nossa mesa? Como anda a nossa mesa? Será que nós, pais, temos conseguido levar os nossos filhos para a mesa? Para o redor da mesa? Cada um de nós aqui que somos pais sabemos que não é fácil, irmãos. Hoje, até mesmo para se alimentar ao redor da mesa com toda a família está difícil. Por isso que eu parabenizo os irmãos pela iniciativa, pelo investimento, pela disposição de lutar para que haja fortalecimento entre as famílias. É porque não é fácil, ainda mais hoje, que há uma inversão de valores, ainda mais hoje, que há uma luta muito grande por parte do sistema deste mundo para destruir os vínculos familiares. Porque, como é sabido dos irmãos, aonde existe uma família forte, há uma sociedade forte. Famílias fortes, sociedade forte. Eu chamo a atenção dos irmãos para o texto que lemos,
no versículo de número, Salmo 128, versículo de número 5, que diz, Salmo 128, versículo 5, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que vocês vejam a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Versículo 6, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Quando é que vai acontecer isso? Quando as famílias estiverem fortes. Quando é que vai haver paz em Israel? Quando as famílias de Israel estiverem fortes. Quando é que vai haver vida longa? Porque aqui são promessas. Veja que há 3 promessas aqui para aquela família que for bem-aventurada, que conseguir ser fortalecida. Qual é a primeira promessa? Que essa família seja próspera. Que haja prosperidade em Jerusalém. A segunda promessa aqui, que haja longevidade. Que nós possamos ver os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e quem sabe até os filhos dos filhos de nossos filhos. Quando? Quando nós investirmos ao redor da mesa. Quando nós investirmos na nossa família. E por último, a terceira promessa é que haja paz em Israel. Por isso que eu digo, se nós investirmos na nossa família, e por que eu li sobre Marta, Maria e Lázaro? Porque eles é um grande exemplo. Quando é que nós vamos conseguir alcançar o objetivo que nós queremos, que é ter uma família forte? Uma família no reino de Deus. É quando nós valorizarmos a mesa. Observamos que Marta e Maria e Lázaro não precisavam ir no templo para oferecer o melhor para Deus. Tem alguns irmãos que pensam que os seus filhos só vão se converter quando eles forem no templo. E vivem lutando e relutando para levar os seus filhos no templo. Para levar alguém da sua família no templo, porque eles precisam ir, porque lá eles vão se converter. Mas muitas vezes, eles vão se converter em casa. Eles precisam se converter lá na nossa casa. Veja, como foi que Jesus ensinou? Quando vocês forem orar, Mateus capítulo 6, versículo 6. Vão no templo, fecha a porta do templo e ora ao Pai em secreto. Não. Jesus diz, entra no teu quarto. É lá na nossa casa, onde tudo começa. É lá em nossa casa, onde tudo começa, onde começa o serviço no reino de Deus, onde começa o aprendizado. O aprendizado continua no templo, para isso tem os pastores para nos ensinar, mas a nossa Bíblia está lá em nossa casa conosco.
Tem muitos irmãos que pensam que somente o pastor, a irmã, dirigente de algum trabalho, é que pode ensinar os nossos filhos. Nós somos os primeiros que devemos tirar tempo para ensinar os nossos filhos. Quando Jesus chega na casa de Marta, ele vai direto para a mesa, porque a mesa é o centro. Jesus, ele quer estar no centro. Ele está no nosso coração, ele está no centro. Jesus não fica em nenhum ambiente em que ele não possa estar no centro. Ou seja, para a nossa família vir para a mesa, primeiro Jesus tem que estar à mesa. Como eu tenho preparado a mesa na minha casa? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, se não me engano neste momento, diz que nós pais não devemos, não podemos incitar a ira aos nossos filhos. Tem muitos pais que querem levar os filhos para a mesa na marra, no empurrão, de qualquer jeito, quando a Bíblia está dizendo que não é por força nem por violência. O que é que eu quero dizer com isso? A mesa deve ser um lugar de paz, de harmonia, um local aconchegante, para chamar a atenção, não somente dos nossos filhos, mas também de Jesus, que é o principal. Se Jesus não estiver ao redor da mesa conosco, não haverá milagre ao redor da mesa. Sabe por que Jesus ia para a casa de Marta e Maria? Porque valia muito a pena sentar naquela mesa. Ali havia serviço, ali havia alguém atento às suas palavras, e ali havia pessoas o adorando. Tem filhos que não vão à mesa porque é na mesa que acontece as piores confusões no meio da família. Você sabia? A mesa pode ser um local de bênção, de milagre, mas também pode se tornar um lugar de desavença. Olha o que diz o primeiro versículo: feliz ou bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. É aquele que teme o Senhor. Lá na nossa casa, no meio da nossa família, deve haver, né, irmãos, o temor de Deus. Por que muitas famílias já não conseguem mais se reunir ao redor da mesa? Porque não há mais temor. O profano, né, tem prevalecido. Temor de Deus. Isso é reconhecer que Deus é onisciente, Ele está presente. Onipotente, Ele pode todas as coisas. Onipresente, Ele está presente lá na nossa casa. Ele está presente lá no nosso trabalho. Ele está presente aonde estivermos.
Segundo, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então não tem como falar sobre o milagre ao redor da mesa sem observar o dever de nós pais que carregamos esta responsabilidade. Trazer nossos filhos para o redor da mesa. E para isso, nós temos que ter o temor de Deus em nossas vidas, para transmitir para eles. E além do mais, trilhar nos caminhos do Senhor, para que nossos filhos vejam. Nossos filhos, eles ouvem, mas eles também veem. Se o ambiente é um ambiente cristão, tudo proporciona, tudo fica mais fácil. Mas se o ambiente não tem o temor de Deus, rola muita coisa ali que não fica mais difícil. Porque o Espírito Santo é quem nos conduz para mais perto de Deus. Quem nos convence? O Espírito Santo. Observamos, queridos irmãos, quando a Bíblia fala sobre o filho pródigo, né? Parábola do filho pródigo, muito conhecido. Se fala tanto do filho pródigo ou o filho perdido, mas nós observamos que o irmão do filho perdido, do filho pródigo, ele estava perdido também dentro de casa. O filho volta, ele não quer receber. Primeiro, o pai está fazendo festa, ele nem sabe o que está acontecendo, vai perguntar para os empregados. Coisa, né? Bom, mas aí, no versículo 2 aqui, diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa, da sua mesa. Verso 4: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então tudo começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor. Como está o nível do temor de Deus em nossa vida? Como estamos transmitindo, como estamos repassando aquilo que aprendemos na Bíblia para os nossos filhos, para que eles também venham ter este temor e começar a crescer, a brotar com esse temor arraigado dentro deles. Não é verdade? Bom, tem mais uma coisa que os nossos filhos precisam ver. Não somente que nós temos temor de Deus, não somente que nós trilhamos caminhos de Deus, mas os nossos filhos também, eles precisam ver serviço. Eu fico feliz aqui porque eu cheguei aqui, o pastor sentado ali, os irmãos aqui dirigindo, o irmão dirigindo, outros irmãos tocando, cantando, os irmãos vêm aqui, né? Mas será que todos os irmãos se envolvem no serviço do reino de Deus? Observamos, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Maria começa a servir. Maria está servindo. Lázaro está ouvindo. Maria está adorando.
Não tem ninguém inútil ali. Os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, eles precisam ver, para que haja esse fortalecimento, nós precisamos de ação, não é verdade? Quando nós observamos, e eu convido os irmãos para nós voltarmos para o Evangelho segundo João, no capítulo 12, observamos aqui que esta família é um grande exemplo para nós, porque no capítulo 11, aliás, no capítulo 11 do Evangelho segundo João, aqui nós aprendemos sobre a morte e ressurreição de um membro daquela família. E o próprio Jesus, nesse texto aqui, ele diz que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Mas não somente isto. No versículo de número 14 do capítulo 11, ele diz assim: então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Aliás, é o versículo 11. Versículo 11 diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Lázaro era amigo de Jesus. Olha outra coisa aqui. Os nossos familiares precisam saber que nós somos amigos de Jesus. Que nós somos amigos de Jesus. Irmão, nós cristãos, nós não podemos ficar em cima do muro. Sabe por quê? Primeiro que em cima do muro nós não chegamos a lugar algum. Depois que nós temos inimigos que querem nos derrotar. Há um sistema querendo destruir o que Deus construiu. Há um sistema querendo nos tirar do caminho do Senhor, e não somente nós individualmente, mas tirar a nossa família, destruir a nossa família. Então nós devemos sim tomar uma posição, e que essa posição seja bem clara para os nossos filhos e para os nossos familiares. Eles precisam saber que nós temos um alvo definido. Eles precisam saber aonde nós queremos chegar. Para eles terem uma certeza para que tudo fica mais claro para eles, não é verdade? Veja, o texto que lemos diz que aquela mãe, aquela esposa, ela era frutífera, era uma mulher que produzia fruto, produzia. E os filhos estavam ali crescendo. Jesus é o grande exemplo disso. A Bíblia diz que Jesus, quando menino, ele crescia, se fortalecia em estatura e em graça.
não é verdade? E para encerrar, que eu não perguntei o horário. Uma outra coisa interessante aqui é que esses frutos que são produzidos ali, na casa, no nosso lar, tem alguém que quer colher. Quem é que